Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está, graças a Deus. Trago mais um versículo para partilhar com vocês. É o livro de 1 Coríntios, o capítulo é o capítulo 7, o versículo é o 23. Diz assim: Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Não vos torneis escravos de homens. Pagou. Para se pagar é porque houve uma dívida, não é? Se eu tenho que pagar alguma coisa, se sou cobrada a pagar alguma coisa, é porque há uma dívida. E a humanidade estava em dívida com Deus por causa do pecado. Mas Jesus foi aquele que pagou a nossa dívida. Jesus foi aquele que entrou no meio e disse: Eu pago a dívida. Porque para nós, homens, essa dívida é impagável. Nada que façamos, nada. Quando digo nada, nada mesmo. Porque o sopro de vida que foi nos dado foi gratuito. Vem de Deus. Por isso, nada que façamos, nada, é suficiente para pagarmos a Deus. Nada. Porque somos pecadores, somos carne. Mas Jesus, aquele que foi perfeito, colocou-se no meio para nos resgatar, para pagar a dívida. Às vezes ouvimos no telejornal que houve rapto disso, daquilo, e os raptores estão a exigir um valor para pagar o resgate. Nesse caso, nós é que fomos raptados pelas trevas. Nós fomos raptados pelo pecado. E aí nós vivíamos enganados. Mas Jesus veio para nos resgatar do pecado. Veio para nos tirar nesse lugar da imundice. Veio para nos tirar nessa pocilga, para nos trazer à presença de Deus. Veio para nos tirar do engano do mundo, da escravidão que vivemos no mundo. Jesus é aquele que nos dá a liberdade, a verdadeira liberdade, porque nós passamos a saber quem nós realmente somos, para que fomos criados, para que Deus me criou, qual é o meu propósito de vida. Jesus é aquele que abre os nossos olhos para saber quem nós somos. Eu falo por mim. Eu tenho aprendido tanto com Ele. Vou-me descobrindo dia após dia quem eu realmente sou. Quem eu sou realmente para Deus. Eu aprendi que sou a menina dos seus olhos. Quando eu me achava assim... Eu achava-me assim, um dia disse assim: Senhor, eu me acho tão dramática, Senhor. E Ele me disse: Não, tu não és dramática. Tu és a menina dos meus olhos. E não sou eu. Tu que estás desse lado, és a menina e o menino dos olhos de Deus. Algo que é precioso para Ele, ao ponto de dar o seu filho, o seu próprio filho, para que eu e tu pudéssemos receber a graça. Algo que não merecemos, mas sim porque Ele nos ama para nos trazer a sua presença. Mas esse amor, essa graça, ela se realiza na cruz através daquilo que Ele fez, não pelas minhas forças, não pelas minhas capacidades, mas sim por causa da cruz, por causa do sacrifício que realizou na cruz. Porque o inocente colocou-se como pagamento dos nossos pecados. É a única maneira do peso da condenação que está sobre as nossas costas, sobre nós, a esmagar-nos. O peso do pecado que está sobre nós, a esmagar-nos. A única maneira de ser tirado esse peso sobre nós é através da cruz do Calvário. É através do sangue do Cordeiro de Deus. É através do inocente que se colocou ali para que eu e tu, para que toda a humanidade pudesse receber a salvação. Mas Ele está-te a chamar a voltares, a chamar a abandonares os teus caminhos, a deixar os teus caminhos, a arrependeres das tuas faltas, para receberes essa
esse amor para receberes o pagamento da dívida. Se eu chegar e disser quero pagar a tua dívida, se tu disseres que não, eu não posso obrigar-te. É porque tu queres arcar com as consequências da dívida. E as consequências da nossa dívida. A palavra diz que a ira de Deus está sobre o mundo. A ira de Deus está sobre nós. Essas são as consequências, a condenação. Porque todo aquele que nega verdadeiramente a Jesus, ela está-se a autocondenar-se ao inferno. A eternidade no inferno. É isso que tu fazes quando tu dizes não. É isso que tu fazes quando dizes, Jesus, eu não quero. Estás a negar o pagamento. Porque só Ele pode pagar. Somente Ele pode pagar a nossa dívida. Porque foi isso que foi agradável ao nosso Pai. Não vires as costas. A palavra diz que nesse dia, de quando nós nos apresentamos na presença de Deus, e não temos aquele que nos justifica, que é Jesus Cristo, haverá ranger de dentes. Porque a tristeza daquele dia, imagina tu chegares na presença de Deus nesse dia e no tribunal te apresentas e depois de apresentar, porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos é registado e Deus está estão aí a anunciar todas as tuas faltas, todos os teus erros. Eu já nem digo aquilo que eu pratico inconscientemente, aquilo que eu já penso. Porque se a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que em pensamento eu já pequei, eu já nem preciso nem aquilo que eu faço, é aquilo que eu já pensei. E tu vais dizer o quê? Que advogado é que vai te defender? Eu tenho um advogado, porque o Espírito de Deus deu-me essa convicção que eu tenho um advogado. Que não só naquele dia, mas que hoje, quando eu falho e me arrependo, Ele me chama ao arrependimento. Ele intercede por mim junto ao Pai. É Ele. Quem é o teu advogado? Quem intercede por ti junto ao Pai? Quem intercederá por ti? É só aquele que tem o poder realmente de resgatar o homem do pecado. É aquele que tem o poder de perdoar o pecado, que é Jesus Cristo. É Ele que pagou a tua e a minha dívida. A nossa conta em Cristo foi paga. Era uma dívida, milhões, mais que milhões, impensável. Mas Ele zerou. Ele tirou. E agora estás-me assim. Porque Ele me enche de si. Mas Ele te chama. Chama a arrependeres. Chama a afastares dos meus caminhos. Chama a tornares dos teus caminhos. A cruz é aquilo que traz a vida. Somente a cruz do Calvário. Somente. Não as nossas ações, não as nossas obras, mas as obras que foi sonhada por Deus em Cristo Jesus antes de nós sermos criados. Volta-te hoje. Converte-te hoje.